Imagina só, hoje O Senhor dos Anéis é considerado um dos maiores épicos do cinema, vencedor de dezenas de prêmios, incluindo 17 Oscars ao longo da trilogia e referenciado como uma obra-prima que marcou gerações. Mas o que quase ninguém lembra é que na época em que ele foi gravado, a chance de um filme baseado na obra de Tolkien dar certo era mínima. Sim, a produção desse filme tinha tudo, absolutamente tudo, para dar errado. Desde a luta para conseguir orçamento, passando por escolhas de elenco arriscadas, brigas nos bastidores, mudanças de roteiro em cima da hora, pressões dos estúdios, a criação de efeitos especiais e até acidentes durante as filmagens. Parecia que a cada passo surgia um novo obstáculo. E o mais impressionante é que, mesmo com tantas dificuldades, Peter Jackson e sua equipe conseguiram transformar um projeto praticamente impossível em um fenômeno cultural mundial. Os astros se alinharam nesse nosso universo e, apesar de tudo, a adaptação de O Senhor dos Anéis é, na minha opinião, a melhor trilogia da história. E aí, pessoal, que é o Lucas e esse é o Terra-média Brasil. Se você caiu de paraquedas por aqui, já se inscreve de uma vez e não esquece de deixar o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E bora lá! Para entender essa jornada, precisamos voltar no início. Peter Jackson, um diretor que até então era conhecido por filmes de terror, gore e fantasia excêntrica, tinha uma ambição gigantesca: adaptar para o cinema a obra monumental do J.R.R. Tolkien. O problema, Tolkien era considerado infilmável. Sua narrativa extensa, com dezenas de personagens e milhares de anos de história, já havia espantado outros estúdios e até levado a tentativas fracassadas de adaptação no passado. Quando Jackson bateu na porta de Hollywood, ele começou na Miramax, mas logo enfrentou o primeiro grande desafio. O estúdio queria condensar toda a saga em apenas um filme. Isso mesmo, imagina transformar milhares de páginas em pouco mais de 2 horas. Ia ser uma tragédia anunciada. E não para por aí. A Miramax, pressionada pela Disney, limitou drasticamente o orçamento e exigiu cortes brutais no roteiro. Sim, a Disney, que sabemos que hoje tem culpa por grande parte dos fracassos de Star Wars e no UCM. Jackson sabia que, se aceitasse, destruiria a essência da obra. Foi então que ele e sua parceira Fran Walsh saíram em busca de outro estúdio, literalmente batendo de porta em porta em Hollywood. A maioria dos chefes de estúdios recusou imediatamente, considerando o projeto um risco suicida. Até que o Bob Shaye, da New Line Cinema, tomou a decisão mais ousada da sua carreira. Não apenas financiaria o projeto, mas exigiria que fosse uma trilogia. Era uma aposta bilionária que, se desse errado, poderia arruinar a vida de todos os envolvidos. E esse foi só o começo, porque aprovar o orçamento foi uma batalha, mas transformar o sonho em realidade seria ainda mais complicado. Com o sinal verde da New Line, o Peter Jackson partiu para Nova Zelândia com a missão de transformar um sonho em realidade. Mas é aí que os problemas começaram a se multiplicar. Primeiro, o elenco. A escolha dos atores era absolutamente decisiva. Se o público não acreditasse no Frodo, Gandalf ou no Aragorn, a trilogia inteira iria por água abaixo. O Elijah Wood mandou uma fita de audição improvisada, filmada no quintal da sua casa, vestido como Hobbit, e isso convenceu o Jackson. Já o Ian McKellen quase não foi o Gandalf. Ele estava comprometido com X-Men e só aceitou quando conseguiu reorganizar sua agenda. Mas o maior drama foi o do Aragorn, como eu disse no vídeo anterior. O papel tinha sido dado para o Stuart Townsend, um jovem ator promissor. O problema é que durante os ensaios ficou claro que ele não tinha maturidade nem peso dramático para o personagem, e o resultado foi a sua demissão em cima da hora. Já com as filmagens começando, o desespero tomou conta do set até que o Viggo Mortensen foi chamado às pressas. Ele embarcou no avião sem nem ter lido os livros ou roteiro, e ainda assim, no primeiro dia de gravação, ele já estava lutando com um Nazgûl no topo do vento. E não pense que os problemas acabaram por aí. Os bastidores foram um verdadeiro campo de batalha. Vários atores se machucaram nas filmagens. O Viggo Mortensen quebrou um dente no meio de uma cena de luta e simplesmente pediu para colarem o dente no lugar e continuou gravando. O Orlando Bloom quebrou uma costela ao cair de um cavalo. O Sean Astin, que faz o Sam, cortou o pé gravemente pisando num caco de vidro, e até o Peter Jackson não escapou. Em certo momento ele teve que dirigir o set de muletas por causa de uma lesão. E se todos esses problemas já não pareciam suficientes, ainda tinha o roteiro. O texto da trilogia foi reescrito inúmeras vezes, inclusive durante as filmagens. Peter Jackson, a Fran Walsh e a Philippa Boyens estavam trabalhando quase em tempo integral, ajustando as falas, cortando diálogos e até mudando cenas inteiras de última hora. Muitas vezes os atores recebiam novas páginas do roteiro no próprio dia de gravação, às vezes poucas horas antes da câmera começar a rodar. O Elijah Wood e o Sean Astin já contaram que, em algumas ocasiões, só decoravam as falas minutos antes de entrar em cena. O Viggo Mortensen, então, chegava a improvisar, trazendo frases que deram ainda mais força ao personagem do Aragorn, como o famoso For Frodo, que foi dito na Batalha do Portão Negro. Essa flexibilidade foi um risco enorme, porque podia facilmente transformar a história em algo desconexo, mas acabou sendo essencial para que os filmes encontrassem o tom certo. O curioso é que até cenas
cenas icônicas, como o discurso no Sen no final de As Duas Torres, nasceram dessas reescritas de última hora e se tornaram alguns dos momentos mais emocionantes da trilogia. E como se não bastasse, o clima da Nova Zelândia parecia conspirar contra. A chuva torrencial atrasava as gravações, sets eram destruídos pelo vento e havia uma constante luta contra o cronograma apertado. O Jackson filmava 3 filmes ao mesmo tempo em mais de 400 dias de gravação, algo inédito na indústria. Isso significava que qualquer atraso em uma cena poderia comprometer meses inteiros de trabalho. O risco era enorme e todos sabiam que qualquer deslize poderia ser fatal para o projeto. Com as filmagens concluídas, parecia que o pior já tinha passado, mas na verdade os maiores desafios ainda estavam por vir. A produção foi um verdadeiro pesadelo. Peter Jackson tinha que equilibrar efeitos visuais nunca antes tentados com prazos praticamente impossíveis. A Weta Digital, que era uma empresa pequena na época, passou noites em claro criando os exércitos de orcs, trolls e, claro, o Balrog. Cada frame era uma batalha contra o tempo e contra a tecnologia. A cada semana o Jackson precisava mostrar os resultados para New Line e os executivos não confiavam totalmente que um estúdio lá da Nova Zelândia conseguiria entregar algo à altura de Hollywood. Existia uma pressão enorme. Se o CGI falhasse, o filme seria um fracasso. Outro ponto crítico foi a montagem. A primeira versão de A Sociedade do Anel era gigantesca, com horas de cenas que precisavam ser cortadas. Jackson teve que equilibrar a fidelidade à obra do Tolkien com um ritmo cinematográfico, e a cada corte ele arriscava desagradar os fãs mais puristas. O estúdio, por sua vez, pressionava para que o filme não passasse de 3 horas, temendo que o público não tivesse paciência. E ainda havia uma dúvida: será que alguém que não conhecesse os livros iria entender a história? O Jackson sabia que precisava agradar tanto os fãs quanto aos novatos, uma missão muito difícil. E novamente, falando sobre os efeitos visuais, hoje parece natural ver exércitos de milhares de orcs correndo em direção à guerra, mas na virada dos anos 2000 isso era um salto no escuro. A Weta Digital, que até então era uma empresa pequena, praticamente desconhecida, foi encarregada de criar criaturas digitais nunca vistas no cinema. O software Massive, usado para gerar multidões digitais que se moviam de forma independente, foi criado exclusivamente para o filme. Só que antes de funcionar, ele travava os computadores e gerava movimentos bizarros, como orcs que saíam correndo do campo de batalha sem nenhum motivo. Era um caos total até que a equipe conseguiu refinar a tecnologia. Mas o Peter Jackson sabia que não podia depender só do digital, por isso a produção também apostou forte em efeitos práticos e miniaturas gigantes, apelidadas de Big Arteries. Minas Tirith, Barad-dûr, Isengard e até a Torre de Orthanc foram construídas em detalhes minuciosos, algumas com vários metros de altura. Essas maquetes colossais eram filmadas com câmeras especiais para parecer cidades reais, e o resultado até hoje impressiona pela sensação de escala e realismo. A mistura de efeitos práticos com o digital foi o que deu à trilogia um visual atemporal. Diferente de muitos filmes da época que envelheceram mal por dependerem demais do CGI cru, esse equilíbrio foi outra aposta arriscada, mas que se provou genial. E quando chegou a hora de mostrar os primeiros trechos ao público, o medo era real. Muita gente na indústria apostava que O Senhor dos Anéis seria um fracasso do tamanho de A Lenda, do Ridley Scott. Mas quando A Sociedade do Anel finalmente estreou em dezembro de 2001, o impossível aconteceu. A crítica foi unânime em aplaudir a ousadia do projeto. Os fãs vibraram com a fidelidade e o público em geral ficou hipnotizado pelo mundo da Terra-média. O filme arrecadou quase 900 milhões de dólares no mundo todo, algo absurdo para um longa de fantasia na época. Esse sucesso estrondoso mudou tudo. Não apenas salvou a carreira do Peter Jackson, como também colocou a Nova Zelândia no mapa do cinema mundial. As sequências vieram com ainda mais hype, culminando em O Retorno do Rei, que fez história ao vencer 11 Oscars, incluindo de melhor filme, algo que, olhando para trás, parecia impossível diante de tantos obstáculos. O que poderia ter sido um desastre anunciado acabou se tornando uma das maiores vitórias da história do cinema. No fim das contas, a história por trás do Senhor dos Anéis é tão épica quanto a jornada da sociedade. Cada obstáculo, cada dúvida e cada risco poderia ter transformado o projeto em um fracasso colossal, mas em vez disso, a produção provou que a paixão e a visão de uma equipe determinada podem mudar a história do cinema. O Peter Jackson não só adaptou Tolkien, ele redefiniu o que era impossível dentro da fantasia. O gênero, antes visto como algo infantil ou de nicho, passou a ser respeitado, premiado e celebrado como arte de primeira linha. Talvez esse seja o maior legado da trilogia. Ela mostrou que vale a pena acreditar em sonhos impossíveis. O Bob Shaye apostou em 3 filmes, quando todo o resto de Hollywood dizia que era loucura apostar em apenas um. O Jackson confiou em uma equipe relativamente inexperiente
para criar os maiores efeitos da época. Os atores que sofreram dores, machucados e meses de exaustão entregaram performances que se tornaram eternas. Nada disso parecia viável, mas ainda assim, como Frodo carregando um anel até Mordor, a produção seguiu em frente, tropeçando, caindo, mas nunca desistindo. Quando o Retorno do Rei venceu 11 Oscars e arrecadou mais de $1 bilhão, a mensagem ficou clara. O impossível pode sim se tornar realidade. E hoje, mais de 20 anos depois, a trilogia continua viva, inspirando gerações de cineastas e fãs. Lembrando que grandes histórias só existem porque alguém teve coragem de arriscar. No fim, é quase como se o próprio destino tivesse guiado a produção. Se você parar pra pensar, O Senhor dos Anéis só deu certo porque cada peça desse gigantesco quebra-cabeça se encaixou no momento exato. O estúdio certo arriscou, o diretor certo acreditou, o elenco certo foi escolhido, mesmo depois de trocas de última hora, e até os improvisos e acidentes acabaram ajudando a dar mais realismo à história. É como se essa fosse a única realidade possível em todo o multiverso em que a Terra-média brilhou nas telas. Em qualquer outro universo paralelo, a trilogia teria fracassado, ou seria reduzido a um único filme corrido, ou teria um Aragorn que não convencia, ou talvez os efeitos visuais que envelheceriam mal, mas não aqui nesse universo. Aqui tudo se alinhou. E é justamente o que torna essa saga tão especial. Não foi apenas talento, nem apenas sorte, foi uma junção improvável de decisões arriscadas, trabalho incansável e um pouco daquela magia inexplicável que o Tolkien chama de eucatástrofe. Aquele momento em que tudo parece perdido, mas algo inesperado muda o destino. O Senhor dos Anéis tinha tudo para dar errado, mas nessa linha do tempo deu absolutamente tudo certo. O resultado foi nada menos do que uma obra-prima. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever se for novo por aqui. Você já acompanha o canal há um tempo e tem vontade de me incentivar ainda mais a me manter aqui produzindo conteúdo para vocês, peço que vocês considerem se tornar membro do canal. Lá você vai ter vários benefícios, assistir vídeos antes de todo mundo, ter seu nome mencionado em vídeos e alguns outros benefícios. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!